checklist emocional. Checklist emocional. Teve um outro mentorado, homem mesmo, que mandou para mim que quando ele trabalhou as emoções dele, a vida financeira deu um salto enorme. Porque aqui, gente, a gente fala a verdade. A gente vai mexer em coisas que estão dentro de vocês. Coisas que só vão mudar a vida de quem quiser mudar. Não é eu que mudo. O meu método te ajuda a evoluir, a perder peso, a se encontrar, a ter a sua melhor versão. O meu método faz isso, porque ele fez isso comigo, fez isso com as minhas filhas, fez isso com centenas de mentorados. Eu tenho orgulho de dizer que são mais de 300 mentorados que aplicam o método. E eu sou novinha no mercado ainda. Eu, antes de ser mentor, eu tinha medo até de quem eu era. Eu só sabia que eu fazia outras coisas. E tá tudo bem. Se você decidir que esse checklist não muda nada. Existe uma pesquisa científica que já provou que o excesso de peso não nasce na comida. Ele nasce do seu emocional. O aumento de peso, ele deu 40% por causa de estresse. As pessoas estão aumentando 40% a mais. Tudo por causa de estresse. Sobrecarga de mulheres, principalmente, alcançou 3 vezes mais só no último ano. Emoções reprimidas ativam circuitos internos que causam compulsão alimentar. Você não está assim porque quer. Você está assim porque o mundo está pesando em cima de você. Então, você precisa encontrar-se aqui, para depois aqui, e depois o seu corpo. É aqui que mora o que você precisa. Então, o que nós vamos fazer? Um exercício juntos agora. Vocês topam fazer um exercício? Quem topa aqui? Manda no chat um sinalzinho. Eu quero que você escolha uma emoção que você tem sentido com frequência. É cansaço? É irritação? É excesso de visibilidade? Ali, eu não aguento mais. Onde eu tô muito vista. Você precisa nomear e entender. Não julgue, apenas observe e reconheça que emoção é essa que está presente na sua vida agora. Escolha ela. Vamos, escolha a tua emoção. Sem julgamento. Sem julgamento nenhum. O que essa emoção está tentando te contar? Só isso já começa, gente, a tirar um peso do lugar. Quando você nomeia o que está sentindo, você escuta aqui. Você começa a entender o seu corpo, a transformar, e começa no momento em que você se permite compreender. Lembra que eu te contei que eu era forte o tempo todo? As pessoas só me viam sorrindo. Eu não me permitia nem chorar. Eu não dava nome para minhas emoções. Por que eu não dava nome? Porque eu escondia uma a uma para mim me tornar mais forte, mais poderosa. E aí, sabe o que acontecia? Eu tenho um dos traços predominantes que é chamado PDF, Proteção, Destaque e Força. E, na verdade, eu tenho os 3. Proteção, Destaque e Força. E eu não sabia utilizar isso ao meu favor. Então, se eu usava a minha força, o meu corpo aumentava. E muitas das vezes essa força que a gente fala não é só sobre
você se tornar uma pessoa mais sensível. Não é. A minha força, pelo contrário, lembra? Eu salvava o mundo e esquecia de me salvar. Eu salvava o mundo e deixava as pessoas que eram importantíssimas para mim para trás. Por quê? Porque eu não nomeava as minhas emoções. A partir do momento que você consegue nomear a sua emoção, eu vou abrir aqui o chat. Manda aqui para mim. Qual é o nome da tua emoção que você está sentindo? Cansaço, ansiedade, que está pesado. A ansiedade às vezes me faz correr muito. E quando não acontece o que planejei, eu me travo. É por causa do seu PDF. Cansaço, ele também vem por causa do seu PDF. Ansiedade também vem por causa do seu PDF. Proteção, destaque, força. Você está carregando muitas das vezes esses três aí, não tem noção do que é que realmente você está carregando, do que é que realmente você precisa fazer. Sono é cansaço. Meu maior medo se tornou real. Precisei voltar para o CLT. E isso me faz sentir... Ai, amada! Eu imagino. Voltar para o CLT é desesperador se você não quer estar lá. Quando você está lá e gosta, a gente não é contra. Mas quando a gente precisa ir para esse caminho que a gente não quer, isso começa da sobrecarga emocional, começa da sobrecarga corporal. Então, é importante você nomear o que você está sentindo. Ok, Ali, é fracasso. Mas o que esse fracasso tem causado em você? Aí, uma sensação de canseira, de abandono, de medo. Qual é a sensação que você está carregando por trás disso? A ansiedade, às vezes, me faz correr muito. E quando não acontece o que planejei, eu travo. Você está acelerando mais do que deveria e não está cuidando do que precisa, que é dentro de você, tá? Por isso que você vem com essa sensação de eu faço. Vocês lembram que eu conto para vocês? O que eu fazia tanto? Corria atrás, conhecimento, entender, e salvar pessoas, e salvar o mundo, e aquela agonia, o que foi tornando? Grande, forte. Eu não sou contra quem é gordo, é magro. Eu só quero que você entenda que o seu corpo, ele revela o que você está sentindo. Nós, aqui dentro, temos o manual de funcionamento. Eu só descobri o que eu tinha e o que eu sentia por causa do manual de funcionamento do ser humano. Cada um é um ser único e exclusivo. Quando você entende o seu manual, quando você entende o processo, até o CLT que está pesado, ele se torna leve. Você consegue clarear as suas emoções e voltar para a vida que você deseja. Só que você precisa trabalhar. Trabalhar o que, Ali? O principal, que é a sua versão. O principal. Vocês viram aqui? Eu quero, acho que, soltar de novo para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo da menina que me buscou. Ela participou da jornada da Sem Peso, Sem Culpa o ano passado. E ela veio em busca do trabalho. Ali o trabalho dela melhorou muito. Mas ela ganhou de bônus um relacionamento que já era bom, ficou ainda melhor. Então, é isso que eu quero que vocês se permitam hoje. Nomeie a sua emoção, decida o que é que você quer sentir, porque hoje você vai virar pelo menos um caminho na sua vida. Você precisa entender que do jeito velho, o que você vai absorver? Não é para você apagar teu passado, mas é para você juntar as coisas, as tentativas que você fez antes. Não é para você se culpar. Não é para você parar com a força de vontade. É para você achar um caminho novo. Porque o que aconteceu ali no passado, ele não é para te destruir, ele é para te construir.
Então, quando você junta o jeito velho, você aprende com as manias velhas. Como que eu vou aprender, Ali? Exemplo, eu era uma pessoa de padrões comportamentais repetitivos. Eu sempre repetia a mesma coisa e eu falhava sempre. Porque o problema que você carrega é o jeito velho e de repetição. Agora existe um jeito novo, um jeito que funciona, leve, possível, sustentável, que você se acolhe. Você tem clareza nas suas emoções e você transforma de dentro para fora. É isso que é viver com leveza. É isso que é encontrar o jeito novo. Não dá para apagar o passado, mas dá para você aprender com ele. O que é que você tem repetido aí que tem impedido o seu futuro? Que tem te trazido essa canseira? Que tem trazido tudo isso daqui para você? Eu vou compartilhar, porque tinha algumas pessoas que não estavam aqui, o vídeo dela. O da Isa. Uhum. Compartilha. Por favor. Realmente eu sou. Tipo, eu consegui identificar coisas que eu não imaginava que estava acontecendo, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal também. Muita coisa assim que eu vim, né, através para descobrir sobre a vida profissional e eu descobri muito mais sobre a minha vida pessoal. Então, para mim, assim, foi muito incrível, foi uma jornada muito incrível, porque eu pude realmente descobrir coisas que eu não imaginava, assim, a Alê deu vários insights, assim, que eu falei, meu Deus, como eu não tinha percebido isso, né? Fases da vida, assim, que a gente vai passando, e aí a gente vai percebendo, assim, com aquilo que a Ali trouxe para as aulas, eu falava, meu Deus, não é possível, como que ela sabe disso? Como que ela percebeu isso? E é muito, chega a ser engraçado, né? Mas é verdade, assim, que me ajudou em várias questões da minha vida, assim. E hoje eu já me sinto uma outra pessoa. Pensamento acelerado demais, não consigo descansar. Solange, esse pensamento teu acelerado demais, gata, é porque você está carregando o mundo nas costas. Você está querendo salvar todo mundo e não vai dar. Enquanto você não se libertar do padrão, é igual a Priscila disse aqui, ó. Enquanto eu não me libertei do padrão de guerreira, eu não consegui um relacionamento saudável. Mas desde que comecei a pensar, falar e sonhar em ser mulherzinha, ser amada e ser cuidada, o homem certo apareceu, se permitiu. Agora é só a virada nos negócios. Viu? Metade de um processo. Você abandonou o jeito velho. Tirou um pouco desse padrão. E agora você tem um padrão novo para viver. Você tem um jeito novo para se conectar. E esse jeito novo, obrigada, Priscila, obrigada. É realmente aqui a gente busca a nossa melhor versão. Tem várias pessoas aqui que podem contar para vocês. Se eu fosse abrir aqui, ó, de verdade para vocês, tem muita coisa aqui dentro que transforma vidas. Mas essas coisas é só possível quando você entende as suas emoções, reconhece, acolhe e serve. Eu sei que aqui vocês estão pensando que é só uma jornada, às vezes, para mulher. Gente, é uma jornada para quem quer se libertar das amarras emocionais, para quem quer conhecer a sua melhor versão, para quem quer ter uma identidade de verdade, para quem quer realmente conhecer uma identidade. Eu posso mostrar para vocês quem eu era antes. Quem eu era antes. Que receita é essa, Ali, que você fez? Que caminho é esse que você tomou? Não funciona. Você vai tentar anos e anos e não funciona. Porque o caminho, ele tem que ter um guia, ele tem que ser ajudado, ele tem que ser prosperado com as pessoas. Se você tenta sozinho, eu tentei. Juro para vocês. Eu tentei, falei, se eu estudar, se eu me
acreditar, meu Deus, eu vou virar um gênio. Não vai funcionar, porque não é assim. Eu quero compartilhar com vocês aqui como que eu era antes de todo esse método, de todo esse caminho. Porque o checklist emocional, ele transforma. Gente, é isso aqui, ó. Olha aqui, ó, a mentora de vocês. 20 quilos a menos. Como isso, Ali? Só não é sobre peso, não é sobre corpo. Não é, gente, só sobre isso. Eu sei que vocês estão em busca de um corpo perfeito. Só que enquanto vocês não mudarem a sua mente, o seu jeito de pensar, o seu jeito de viver, vocês não fizerem um método que funciona. Exatamente. Fiquei mais nova. Mas eu me permiti, gente. Esses dias me perguntaram se eu tinha feito alguma aplicação facial. Fiz nada não, viu? Fiz nada não. Esse aqui é o rostinho de Alessandra mesmo. Só que o que mudou, essa mulher aqui, ó, 20 quilos maior, essa mulher aqui, gente, essa daqui carregava o mundo nas costas. Essa mulher aqui, a partir de qual idade? A partir dos 7 anos, tá? 7 anos de idade já dá para aplicar. Por quê, Kátia? Porque assim, ó, nós passamos por uma milenização, tá? Que é onde a gente tem o manual de funcionamento. Nessa milenização, o corpo, tá? Ele termina de formar entre 5 anos e meio, 6 anos, tá? Então, a partir dos 7 anos, dá para aplicar o método. Só que um detalhe bem importante, esse método, quem tem que aplicar primeiro são os pais, ou pelo menos a mãe, tá bom, Kátia? Pelo menos a mãe. Se a mãe consegue aplicar nela, ela pode fazer o quê? A mãe acessa o método, aplica nela e nas pessoas, tá? E aí você vai conseguir. É isso que faz esse método mudança. Alice ficou mais jovem? Eu fiquei mais de cabelo branco. Então, eu acho que eu não tô com menos idade. Só que eu fiquei, sim, por dentro e por fora. Porque eu apliquei o método do checklist emocional. Quando vocês fazem isso daqui, ó, tá? Que é para você entender se a tua fome é física e emocional, os próximos passos que você tem que seguir, ele é um passo mais aprofundado, que é o teu manual de funcionamento, é como você realmente entende as situações e é como o teu corpo está respondendo mesmo, tá? Porque esse método, ele é aplicável até para quem é magro. Olha só para vocês verem. Já atendi gente que perdeu peso assim, ó. Já ia ser internado, tinha um monte de remédio para tomar e nada resolvia. Mas por quê? Porque a sobrecarga para alguns tipos de corpo, a sobrecarga emocional, ela ataca em doenças. Tem pessoas como eu que adquiri doenças e massa gorda mesmo, vamos dizer, massa gorda, né? Mas nem massa, gordura mesmo. Eu era a pessoa que adquiri isso, mas temos as pessoas que são magras demais, tá bom? Então, é importante vocês entenderem que o método é aplicável para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Vocês têm dúvida aqui? Vocês querem me mandar alguma pergunta, alguma dúvida? Como é que vocês estão? Falem comigo, pelo amor de Deus, falem com a Alessandra Bonfim. Ela é a pessoa que precisa de conexão. Quero aqui dizer para vocês, tá? O que é que a gente tem dentro desse método? Para quem não sabe, para quem não entende. O método nosso, ele é baseado, isso aqui, gente, que eu estou entregando para vocês hoje, tá? É só uma das coisas que vocês têm aí, que é o seu checklist emocional, tá? O aprofundamento dele, eu quero até compartilhar com vocês aqui, tá? Checklist completo. Eu quero compartilhar com vocês agora ele aqui, o checklist completo. Tá? Esse é um dos meus métodos, um só, tá? Que eu tenho dentro da minha plataforma, tá? É um deles. Ali, só um deles, porque
Gente, vocês não têm noção o que é que a gente tem reservado para vocês, tá? Ainda não acessou o seu checklist, a gente vai compartilhar agora com vocês. Então, esse aqui é o checklist. Vocês têm até a página 4 lá no grupo, tá? Até a página 4, vocês têm lá no grupo. Aqui comigo, agora, a gente vai compartilhar ele, porque eu prometi, eu sou uma mulher que promete e cumpre, que nós íamos aprofundar o checklist emocional. Então, o que vocês têm lá? Tá? Aqui um pouquinho da sua mentora, beleza? Nem toda fome nasce física, é um pedido natural do seu corpo por energia. Ela aparece aos poucos, pode esperar e desaparece quando você se alimenta. A fome emocional, por outro lado, nasce de sentimentos, tristeza, solidão, ansiedade e tédio. Lembra que eu pedi para vocês nomear um pouquinho sobre as emoções de vocês? Ela vem de repente, pede algo específico e geralmente termina com culpa, arrependimento. Quando você aprende a reconhecer a diferença, descobre que nem sempre precisa de comida. Às vezes, você precisa de acolhimento. Então, isso aqui, gente, é o que eu falei para vocês, tá? É a parte aqui que vocês depois dêem uma olhada com calma, tá? Para você entender se a tua fome é física e emocional. Então, vocês vão preenchendo cada um aqui para você entender se a fome é física ou emocional. Aqui, parabéns por você observar, tá? Aqui você vai entender que o corpo nunca mente, mas a mente te confunde. Analise aonde a fome nasce. Estômago nasce, se ela é do estômago, necessidade física. Peito, cabeça, coração, ela é emocional, tá? Então, observe 3 sinais principais. Velocidade com que a fome aparece. Se ela aparece gradual, ela é física. Súbita, ela é emocional, tá? Do nada surge uma fome, é emocional. Especificidade de desejo. Qualquer coisa, ela é fome física. Algo específico, ela é emocional. Quando eu falo algo específico, sabe quando você faz assim, fala assim, eu quero comer bolo. Você tem bolo em casa e do nada surgiu vontade de comer um bolo. Você comeu o bolo, daqui a pouco você fala assim, eu tô com vontade de comer mais não sei o quê. Aí você vai... Então, isso aqui é emocional, tá? Emoção pós-comida. Se for saciedade, ela é fome física. Se for culpa, é emocional. Quando você consegue identificar a origem da sua fome, você para de brigar com a comida e começa a conversar com suas emoções, tá? Aqui você vai aprofundar, tá? Então, aqui a gente vai colocar 4 perguntas. O que aconteceu na sua última hora? Antes de você comer, você vai fazer essa pergunta. Foi uma pressão, uma discussão, uma cobrança ou cansaço? Qual foi a emoção dominante antes da vontade de comer? Ansiedade, tédio, solidão ou irritação? O que você realmente queria quando pensou em comida? Eu queria uma pausa, estava cansada. Eu queria um acolhimento, estou com saudade de Maria, de João, de Joaquim. Eu queria fugir desse mundo, que eu não estou aguentando essa pressão. Então, isso é um prazer imediato, tá? Se você não pudesse comer, o que teria que encarar? Isso aqui é real, gente, é fato. O que você teria que encarar se não pudesse comer? A fome emocional não é sobre comida, é sobre aquilo que você não quer admitir em voz alta. E aqui, vocês lembram que eu falei para vocês que eu sorria muito por fora, mas por dentro eu estava moída de canseira? É sobre isso, gente. É você olhar de verdade para suas emoções. Até aqui, você identificou alguma coisa? Até aqui, você conseguiu compreender como está a sua fome? Falem aqui para mim no chat.
teve uma época em que eu comia muito. Mesmo estando satisfeita, eu comia de novo a cada 5 minutos. Exatamente isso. E é a emoção que você está sentindo. Esse checklist é um diagnóstico, tá?